de Jesus. Salmo 1 diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Pelo que o ímpio não subsistirá no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Na semana passada, nós estivemos trabalhando, falando sobre a recompensa da fidelidade. Hoje também vamos continuar falando sobre a recompensa da fidelidade. A parte 2 agora, vamos dizer assim. Não sei se os irmãos se lembram do texto, do versículo que nós trabalhamos na semana passada, que eu até fiz um exercício aqui para ver se a gente conseguia gravar, Provérbios 28, 20. Quem lembra? O que dizia? Não gravaram. O homem fiel gozará de abundantes bênçãos. O homem fiel gozará de abundantes bênçãos. Provérbio 28, 20, a parte A. Outras versões diz que o homem fiel será coberto de bênçãos. Mas seja uma versão, seja outra, o sentido é que a fidelidade nos leva a essa condição de sermos grandemente abençoados. Aí o resultado, a recompensa da fidelidade. Agora, antes de seguirmos adiante, eu gostaria de que a gente pensasse um pouquinho a respeito desse versículo, o homem fiel será coberto de bênçãos, ou gozará de abundantes bênçãos, que a gente pensasse nele ao contrário, como se a gente estivesse lendo ele de trás para frente, e aplicando, fazendo uma certa aplicação nele. Então ficaria da seguinte forma: para ter abundantes bênçãos, qual seria a resposta? O homem precisa ser fiel. Ou seja, está aí a fórmula. Para que a gente tenha uma vida abençoada, para que a gente tenha uma vida de abundantes bênçãos, bênçãos sem medida sobre as nossas vidas, precisamos ser fiel. É a fórmula, esse é o caminho, a matemática é o resultado disso. Então, é uma coisa que a gente não precisa nem pensar muito. E uma vez que a gente todos aqui querem ter uma vida abençoada, pelo menos eu creio nisso. Alguém quer ter uma vida que não é abençoada aqui? Não. Eu acho que ninguém. Todo mundo quer ter uma vida abençoada. E o caminho, a forma é a fidelidade. Em alguns casos demora um pouquinho, em outros casos já chega rápido, mas de uma forma ou de outra, sempre Deus vai derramar abundante bênção dentro da tua fidelidade. Nós temos visto muito isso na história bíblica, A gente viu Abraão fiel ao Senhor, e em determinado momento difícil para ele, quando chega uma voz que ele não conhecia e de repente sai, larga a tua parentela, larga a tua terra, larga tudo e vai para um lugar que eu te mostrarei. Rapaz, o cara ali obedece. Ele não conhecia, não tinha nenhuma experiência com Deus ainda, ele obedece e ele vai
e ele se torna amigo de Deus. Chega no final, ele já era velho, Deus promete um filho para ele, passa 25 anos esperando o filho, aí o filho vem e tal, quando o menino está mais ou menos assim, já um adolescente para a juventude, Deus chega para ele, não, você vai lá e vai oferecer o seu filho em sacrifício. O cara foi, obedeceu a Deus, mesmo numa situação extrema. E a fidelidade de Abraão foi tão grande que até os dias de hoje, Abraão é honrado. E olha que Abraão viveu em torno de 2000 anos antes de Cristo. 2000 anos antes de Cristo, ou seja, tem mais de 4000 anos que Abraão existiu, mas até hoje ele é honrado. Davi é outro, é outro que é honrado até os dias de hoje. Haja vista a bandeira lá de Israel, tem a estrela de Davi, né? Ele é lembrado, Salomão, Daniel, ou seja, os servos que foram fiéis. A gente vai na Bíblia, os que foram fiéis foram grandemente recompensados, né? Isso, a gente colocou esses nomes, mas tem muito mais, e só que hoje a história é nossa, a história é a história da nossa vida, é a história da nossa existência, é a história da nossa caminhada, é a nossa história com Deus. E nessa história nossa, nós queremos, todos querem ser cobertos das bênçãos de Deus. Nós queremos ter abundantes bênçãos de Deus. E qual o caminho? Ser fiel. Ser fiel ao Senhor. Aí a gente, na semana passada ainda, nós tentamos definir o que era ser fiel, né? Aí eu trouxe algumas definições aqui, que fiel é aquele que não tenta enganar a Deus, que cumpre com que se obriga, né? Um homem de palavra diante de Deus, aquele que é exato, aquele que é pontual, aquele que é constante, aquele que é firme e perseverante nos caminhos do Senhor. Mas, meditando essa semana, me veio uma questão. Tudo bem, ser fiel é isso, mas como devemos ser fiel? Né? Como devemos ser fiel? E é justamente essa resposta que nós encontramos no Salmo 1. Essa resposta que nós encontramos. O Salmo 1 nos mostra como nós devemos desenvolver a nossa fidelidade, né? Como a fidelidade deve processar nas nossas vidas, né? E ali no Salmo 1 a gente vê dois caminhos distintos: o caminho do fiel e o caminho do infiel. São dois caminhos completamente adversos. O infiel, ele corre em uma direção, enquanto o fiel corre em outra direção completamente diferente. Então a gente vê esses dois caminhos e depois a gente vê no Salmo uma comparação do destino, da vida, do resultado da fidelidade e o resultado da infidelidade. E a gente vai justamente trabalhar isso essa noite. Primeiro nós vamos ver o que o fiel deve evitar, ou seja, o caminho do infiel. A gente vai entender agora. O versículo 1 diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem, primeiro o salmista ele trata do que o fiel deve evitar. É interessante que o salmista ele foi tão sábio. Esse salmo é de Davi, e Davi foi tão sábio, e ele colocou numa ordem decrescente, né? O infiel, né? Ele primeiro ele se move, ele vem andando, ele anda, em determinado momento ele para, porque ele viu alguma coisa que lhe chamou a atenção,
e depois ele senta. Ele anda, para e se acomoda. Né? É uma ordem decrescente isso aí. Bem, o fiel ele não deve andar segundo o conselho do ímpio. Né? Mas o que é o ímpio? O ímpio, a palavra ímpio vem de impiedoso, de impiedade, né? O ímpio é aquele que não tem respeito e muito menos consideração a Deus. Isso a gente encontra aos montes nos dias de hoje. Né? Pessoas que não têm nem consideração e nem respeito a Deus. Ele geralmente é um ateu, não leva em conta os valores de Deus. É uma pessoa que a visão dele é bem diferente da visão de mundo de Deus. Ele não respeita Deus. Ele cria suas próprias filosofias e padrões para as suas vidas. Tenta desacreditar a palavra de Deus. Tem as suas próprias convicções. Não se dá conta do seu pecado. O cara que comete pecado, mas não se dá conta, é normal, é tudo normal, tudo bom, tudo bonito. E na linguagem de hoje, são formadores de opinião. Muitos formadores, não são todos, né? Mas muitos formadores de opinião. O ímpio, ele possui a sua própria tábua de valores. Os valores de Deus não tem peso nenhum sobre a sua vida. Ao contrário, ele tem a sua própria tábua de valores, os conceitos que ele pensa, que ele filosofa, que ele pensa que é o conceito bom, que é o correto, e ali eles trabalham independente do princípio, que os princípios vêm de Deus. Os conceitos vêm do coração humano, mas os princípios vêm de Deus, e esses princípios não pesam nada sobre eles. Aqueles valores, né? Aqueles valores que tudo pode, vale tudo, vale nos dias de hoje pegar assuntos da atualidade, né? Vale matar inocentes na barriga da mãe, né? Vale, aborto, pode abortar, não tem nada demais, sabe? Pode abortar, pode matar, pode assassinar crianças, pode transgredir as leis para ser corrupto, para roubar, para subtrair do outro, ou para subtrair do Estado, ou coisa semelhante. Né? Pode se mentir à vontade, desde quando alcance os objetivos. Essa é a ideia ímpia. Né? Mas a Bíblia vem dizendo para o fiel, para o justo, vem dizendo, olha, não abrace a visão do ímpio. Não abrace a visão do ímpio, porque o ímpio tem a sua própria visão, tem o seu próprio entendimento, né? E a gente, como justo, como fiel, a gente não deve abraçar essa visão, né? Não aceitar os conselhos do ímpio. É interessante, se você está passando um problema na sua vida, e você procura o seu pastor, ou procura um irmão mais sábio, tudo, e para tomar um conselho ali e tal, você vai ter um conselho que vai edificar, que vai lhe ajudar, que vai lhe orientar, para você fazer a coisa certa, né? Vai ser um conselho bíblico. Mas se você procura um ímpio desse aí, uma pessoa qualquer, pessoa que não tem comunhão nenhuma com Deus, o conselho vai ser completamente diferente. Completamente diferente. Tipo, a pessoa chega pra gente, o meu marido está me traindo. E tal. E aí, o que é que eu faço? Não, vamos orar, a irmã tem que orar desse jeito e tal, a irmã tem que fazer isso, fazer aquilo, tentar ajudar para que a pessoa pare de fazer aquele ato, e você vai orientar da maneira bíblica, né? E não fugir do divórcio, não, sabe?
Aí você vai procurar um ímpio para esse mesmo conselho. Sabe o que o ímpio vai dizer? Dê um troco. Ele não está fazendo com você? Faça com ele também. Não é assim que acontece? Então são duas visões completamente diferentes. São visões antagônicas, que não têm sentido, que não têm ligação. E Deus está dizendo aqui na sua palavra, olhe, não abrace essa visão ímpia. A gente tem uma outra visão, a gente tem aqui os mandamentos do Senhor, tem a palavra do Senhor, tem a Bíblia para lhe orientar, você tem os seus líderes para lhe orientar, para lhe ajudar. Não vá buscar o entendimento, não vá buscar a resolução do seu problema, a sua orientação, em lugares que não sejam, que não venham da parte de Deus, que seja de ímpios, seja a ideia de ímpios. Eu tive um irmão, ele já faleceu, e ele era casado e tal, mas ele era bem pintão também, aprontado. E ele aprontou com a esposa dele. Ele aprontou, mas nem sempre ele aprontava, só que como ele trabalhava de turno, às vezes passava, e ele tinha algumas emergências, que ele trabalhava com a segurança na fábrica, na empresa, aí ele às vezes tinha emergência, saía de madrugada, não sei o quê, passava dias fora, porque tinha emergências que ele tinha que cuidar. O caminhão de químico virou, aí ele tinha que ir lá para cuidar e tal. Então, aí, só que a esposa dele achava que ele era sem vergonha também, não vou isentar ele disso, mas achava que todas essas saídas dele era para ele aprontar, para adulterar e tal. E ela tinha uma vizinha, e ela chegou, foi se aconselhar com a vizinha. E a vizinha, não, você tem que dar um troco. Ele não está fazendo com você, faça também. E ela aceitou aquela sugestão maligna, né? E foi, e aprontou e adulterou também. Sabe o que aconteceu? Acabou o casamento. O meu irmão pegou ela no fraco, e foi uma coisa terrível, foi um negócio, sabe, vergonhoso, foi um escândalo, foi dor, os meninos sofreram horrores, sabe, a família foi dilacerada e tudo, por conta de um conselho ímpio. Por conta de um conselho ímpio. Então a gente tem que saber distinguir. A gente tem como a gente se aconselhar da melhor forma, a gente tem como ter orientação da melhor forma, a gente não precisa estar ouvindo as sugestões do ímpio. Também o verso aqui diz assim que o justo, no caso o fiel, não se detém no caminho dos pecadores. Agora, o pecador, ou melhor, o infiel, ele primeiro, ele teve a orientação, ou seja, o mundo está usando muito a mídia para isso, para botar na nossa cabeça determinadas coisas, conceitos terríveis, princípios, trocando os princípios de Deus e colocando na cabeça das pessoas. Coloca. Aí na proporção que entrou na cabeça daquela pessoa, aí agora ele parte para a prática. Porque todo pecado começa, não começa na hora que aconteceu, começa na mente. Então a primeira coisa é o ímpio colocar suas ideias na cabeça da pessoa. Depois que a ideia está na cabeça da pessoa, aí agora o segundo passo é a pessoa partir para o pecado. Caminho aqui, não se depende do caminho dos pecadores. Essa palavra caminho, ela tem a conotação de forma de viver, né? Forma de viver ou forma de ser, né? Então, agora a pessoa vai entrar para esse novo estágio. Já foi convencido, agora entra para a prática. É o que diz lá, um exemplo, né? Lá em Provérbios 30, 20, que diz assim:
Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come, limpa a boca e diz: não pratiquei iniquidade, não fiz nada demais. Né? Então, o pecador, ele começa a entrar na parte do pecado e não ter consciência do pecado que está cometendo. Né? O pecador é aquele que erra o alvo. O alvo ali é Cristo, mas ele vai para o outro lado, para um lado completamente diferente. Né? O pecador é aquele que deliberadamente comete ações que desagradam a Deus. Né? Sabe que desagrada a Deus, mas está fazendo o que tem que fazer, que ele acha que deve fazer. O infiel geralmente ele começa se movendo, ele olha e gosta do que vê, para conferir, a carne fala mais alto, daí ele é fisgado. Daí já é. Primeiro, é alimentado pelos conselhos dos ímpios, depois ele para, e quando ele para, aí é que é o grande perigo. Né? Ele para agora para vivenciar aquilo que está sendo aconselhado no seu coração. E é isso que o salmista está dizendo: olha, se desvia disso, cai fora disso, cai fora, não é por aí. Né? E muitas vezes o caminho ímpio, o caminho do pecador, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Corremos riscos se a gente cair nesse caminho. A gente tem visto que no meio desse caminho dos pecadores, tem aí vícios que têm aprisionado aí as pessoas. É só um pouquinho de droga, é só um crack, é só uma cocaína, mas vicia. Viciou, caiu, acabou o homem. Acabou o homem. Um dia eu estava assistindo a reportagem sobre grandes homens ricos que hoje moram nas ruas. E tinha um americano que o cara era muito rico, o cara tinha muitos caminhões, tinha uma frota de caminhão, tinha um monte de coisa, uma família, e o cara se envolveu com drogas. Sabe onde foi parar? Na rua. Acabou com tudo. Essa semana a gente estava aqui na quinta-feira falando sobre a mente de Cristo e tal, no estudo, e surgiu a história da Whitney Houston, mulher que nasceu na igreja, foi criada na igreja, era crooner do coral da igreja. A mulher, ela recebeu naturalmente de Deus uma voz que eu não consigo enxergar outra melhor no mundo. Eu não consigo enxergar uma voz mais linda, mais tão afinada. Ela alcança tons que um ser humano normal não alcançava no final. Mas a fama subiu para a cabeça e ela começou a se drogar e tal, e morreu daquela forma trágica lá. Foi tomar um banho, encheu a banheira de água, mas ela estava tão drogada que caiu na banheira e morreu afogada ali na banheira. Trágico. A feição dela era que era uma mulher muito bonita, né? E de repente a feição dela era cadavérica, era horrível. O que é que o pecado faz com as pessoas? Destrói. Não pense você que ali, não sei o que, é só uma festinha, é só um momento, é só uma mulherzinha. Não pense você que você está fazendo grande coisa, não. Você está se destruindo. Porque o resultado do pecado é destruição. Destrói a vida, mas destrói mesmo. Então, se você quer ser fiel a Deus, se
Você quer ser fiel, você tem que andar para o lado contrário. Você tem que correr, tem que cair fora. Tem que cair fora disso. Agora, na terceira condição aqui, o salmista ele diz o seguinte, que o fiel é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Olha, um grau é agora maior de perdição. Agora é uma nova fase, é a fase terminal do processo. Agora o infiel não só aceitou a sugestão do ímpio, como parou para experimentar o pecado, como agora se tornou um deles. Agora o infiel é aquele que escarnece de Deus, além de perder completamente o respeito a Deus e as coisas de Deus, ainda fala mal, ainda zomba de Deus, faz piada de Deus, escarnece de Deus. Perdeu completamente a vergonha, o pudor. E as piores coisas faz a olho visto, a luz do sol. No ano passado, foi retrasado, não me lembro bem quando foi, teve um show em Pernambuco, de um cantor, o nome dele era Johnny Rocker. O cara chegou em pleno palco lá, começou a dizer que Jesus era travesti. E levou a plateia a repetir isso várias vezes e tal. Escarnecedor. Alguns anos atrás teve uma parada gay em São Paulo que pegaram uma mulher e colocaram na cruz para fazer o papel de Cristo, uma mulher seminua e tal, uma coisa absurda, ultrajante, né? E fizeram coisas absurdas no meio da rua. Eles chegam a isso. Os escarnecedores. Carnaval, numa escola de samba de São Paulo, não sei qual foi, acho que foi aquela do Corinthians, né, do Corinthians, Fiel, não sei o quê. Aí, um ano retrasado, antes da pandemia, Jesus e o diabo, Jesus lá apanhando de Satanás, né, e tal. Agora teve outro aí que levou os demônios para a avenida, né? Um monte de demônios na avenida, ele manifestando demônios na avenida, né? Uma coisa horrível. Escarnecedores de Deus. Escarnecedores de Deus. E o fiel tem que evitar tudo isso, meu amigo. Tem que cair fora. É contra a visão de Deus, cai fora. Se você for tentar meio termo, ficar em cima do muro, não adianta. A Bíblia diz que o morno, o que é que Cristo faz com o morno? O que é que faz? Vomita. Ou é frio ou é quente. Ou é crente ou não é. Ou é cristão ou não é. Não existe meio termo. Não vá procurar adequar uma coisa a outra ali, não sei o quê. Não tem como. Não tem como. Ou é água ou é óleo. Não tem como haver uma mistura disso. Entendeu? Quer ser fiel, tem que cair fora. Cair fora do caminho dos pecadores. Mas também o salmista ele fala agora do caminho do fiel. O caminho do fiel, né? Está lá no verso 2, diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O fiel, ele não tem prazer nas injustiças, ele não tem prazer no pecado, ele não tem prazer nas sugestões ímpias, mas ele tem prazer
na lei do Senhor. Ele tem prazer na lei do Senhor. E a lei do Senhor, aqui, o sentido que o texto nos chama a entender, que a lei do Senhor é tudo aquilo que gira em torno de Deus. Por exemplo, a Bíblia. Por exemplo, serviço de Deus. Serviço na causa de Deus. A gente precisa servir a Deus. Nós somos chamados para servir. Nós não fomos chamados para ser servido, não. A gente foi chamado para servir. E a gente está servindo? A gente está fazendo o papel que a gente deveria fazer? Será que a gente está fazendo? Será que a gente não tem negligenciado o serviço a Deus em relação ao nosso dom? Todo mundo aqui, nós temos hoje aqui mais 50 pessoas, mais ou menos, não sei. Mas todos aqui que entregaram a sua vida a Cristo têm um dom que Deus deu. E o que você está fazendo com o seu dom? Está servindo às pessoas? Está servindo a Deus com o seu dom? Então, é muito maior, sabe? A lei do Senhor é a comunhão entre os irmãos, é a gente poder amar uns aos outros, amar uns aos outros, sabe? É a gente estar junto, é a gente ajudar, é a gente ouvir, é a gente abençoar, é a gente orar pelo nosso irmão, né? A lei do Senhor é aqui no culto, a gente deixar tudo na nossa vida para estar na casa de Deus, na casa do Senhor, cultuando ao Senhor. Faz parte, tudo isso faz parte. Cumprir as determinações de Deus faz parte da lei do Senhor. A gente tem a grave mania de ouvir as coisas e não cumprir, não colocar em prática, sabe? Não levar para o coração aquilo que a gente ouve e praticar aquilo que a gente ouve. Deus, toda semana Ele vem por 2 vezes na semana e nos inspira, dá inspiração daquilo que Ele quer que os irmãos ouçam, que os irmãos tentem, que os irmãos pratiquem. E eu também estou nessa lista. Ele traz a inspiração para isso, para a gente poder praticar aquilo que ele quer que a gente pratique. Mas a gente não faz, a gente esquece, a gente deixa para trás, a gente não grava o versículo que a gente tenta gravar. Sabe? E é uma coisa importante. O homem fiel, será acumulado de bênção, acumulará muita bênção. Isso é uma coisa que a gente tinha que estar o tempo todo aqui, ó. O homem fiel acumulará muita bênção. O homem fiel receberá muita bênção. O homem fiel vai ser muito abençoado. E a gente botar isso na mente, para que a gente procure ser fiel. Né? Então, a lei do Senhor, ela deve estar nas nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso coração, no nosso pensamento. Muitos leem a Bíblia, se a gente for perguntar aqui, quem é que lê a Bíblia? Todo mundo dizer que lê. Mas o ler a Bíblia é muito mais que você simplesmente pegar um texto e passar. É necessário meditar, é necessário, sabe, colocar para dentro do coração, ter um entendimento, conversar com Deus nesse sentido, que na maioria das vezes, ou quase 100% das vezes, quando você está lendo a Bíblia, é Deus que está falando com você naquele momento. E Deus tem muito a falar conosco, tem muito a nos ensinar. Mas se você não para, não se dispõe a isso, você vai perder esse ensinamento, vai perder essa porção de Deus para a sua vida. A gente, prazer na lei do Senhor, é procurar alegrar a Deus, é lutar
as lutas de Deus. É se preparar para essas lutas espirituais, para a qual nós fomos chamados a lutar. Nós somos chamados para lutar a luta espiritual. Nós somos soldados do exército de Deus nessa terra. Amém. Nós somos soldados do exército de Deus nessa terra. Só a igreja do Senhor. Não estou falando somente da igreja batista aqui, mas a igreja do Senhor, no sentido universal. Só a igreja do Senhor tem essa condição de chegar e ver o inimigo maltratando alguém e dizer assim: aí, sai, Satanás, e ele sai em nome de Jesus, e ele sai. Ainda sexta-feira nós assistimos o quarto de guerra, né? As mulheres, essas preciosas mulheres de oração foram lá para casa, alegre, e a gente assistiu o quarto de guerra. E tem uma cena que a mulher, a velhinha ensina a moça lá a como repreender Satanás. E chega numa hora que ela sai de lá: Satanás, eu não consigo lhe ver, mas eu sei que você está aqui, você vai sair da minha casa agora, sai em nome de Jesus. E tal, e briga, sabe, repreende Satanás. E nessa, Satanás já estava armando lá uma situação com o marido dela para trair ela e tal, não sei o quê. O cara começa a passar mal lá e não consegue concretizar a traição. Sabe? Repreender Satanás. Só a gente tem essa condição. Ele endemoniado, tem um endemoniado. Quem vai chamar para livrar, para exorcizar aquele endemoniado? Vai chamar o padre? Vai chamar alguma outra pessoa? Não, vai chamar o pastor, um crente. Não é? Amém. Mas chama um crente. Às vezes é um irmãozinho, não precisa nem ser o pastor, às vezes o irmão chega lá e com autoridade, sabe, repreende. Só nós temos essa condição. E a gente muitas das vezes negligencia isso, a gente não consegue se situar dentro daquilo que nós somos, dentro daquilo que nós temos. A gente não consegue se situar. E é justamente aí que a gente incorre nesse erro, da gente aprender que Deus nos chamou para essa condição e agir dentro dessa condição e fazer diferença nesse mundo. Deus não nos chamou para a gente esquentar banco, não. Deus não nos chamou para a gente simplesmente ser crente obeso só, se alimentar, é bom demais. Não. Deus nos chamou para você ser saudável, para você entrar numa guerra. A gente está numa guerra. E a nossa guerra é uma guerra difícil de ser lutada, porque é uma guerra de seres visíveis contra um ser invisível. É uma guerra difícil, uma guerra que requer discernimento, uma guerra que requer você estar pensando e de olho aberto, vigilante, para que o inimigo não venha puxar o teu pé, não venha puxar o teu tapete. Mas é uma guerra na qual nós somos vencedores, porque no nome de Jesus nós vencemos todas as coisas. No nome de Jesus nós vencemos. Quando nós somos recrutados, preste atenção, uma coisa que é importante. Quando nós fomos recrutados para o exército de Deus, para ser soldados de Deus, nós fomos recrutados para ser vitoriosos. Amém, aleluia. Quando uma pessoa comum entra numa batalha, ela entra e não sabe se vai ganhar ou se vai perder. Mas quando um servo de Deus entra numa batalha, ele já entra com a vitória na mão. É só uma questão de tempo, é só uma questão de oração, é só uma questão de briga espiritual, somente que vai acontecer. A gente já entra com a vitória na mão. Essa é a consciência que nós temos que ter. E a gente não deixar com que o inimigo coloque desânimo, coloque tristeza, que nos pare. Nos pare. Muitas das vezes a gente está orando, e só porque aquilo que a gente espera demora um pouquinho, a gente para de orar. Não tem que parar não, aí agora tem que orar mais.
Aí agora você tem que partir mais para cima. Sabe? Agora tem que partir para cima. Por quê, meu irmão? Muitas das vezes, quando demora que a gente desanima, é porque já está perto de chegar. Eu quero dizer uma coisa aqui, eu quero profetizar uma coisa na tua vida aqui. A tua bênção, aquilo que você tanto espera, está quase chegando. Glória a Deus, esperando, aleluia. Tome posse, irmão. Tome posse. Seja fiel. Seja fiel. E depois o texto ainda diz assim que na sua lei medita de dia e de noite. Esse meditar aqui, eu fui olhar essa palavra, meditar, a palavra original. Eu não sei pronunciar a palavra em hebraico original. Eu não sei pronunciar a palavra. Mas o sentido desse meditar aqui é um sentido mais como se fosse de um boi que rumina. O que é um boi? Um animal que rumina. O que é um animal que rumina? Por exemplo, o boi. Aqui temos alguns criadores de gado aqui, sabe disso. O boi, ele tem 2 estômagos, né? Ele passa o dia todo ali, toma e capim para dentro. E enche os 2 estômagos. Aí, quando ele está com os 2 cheios, ele para, às vezes chega de noite. Você pode chegar numa estrebaria lá, no curral, chega lá, está o boi mastigando com nada. Mas não tem nem capim, não tem ração, não tem nada, e o boi está lá mastigando. Porque ele está ruminando, ele guardou, ele armazenou ali durante o dia. Ele armazenou durante o dia, ou armazenou por um bom tempo, e agora ele está trazendo de volta e está comendo devagar, saboreando, degustando ali por muito bom tempo, por um bom tempo. Estou certo ou estou errado, irmão? Você quer? Eu lembro que o senhor falando aqui, eu pensava aqui, será que ele está mastigando chiclete? Até parece, né? Que o boi fica mastigando chiclete, né? Mas esse entendimento que a palavra está querendo nos dar. É como a gente deve consumir a palavra de Deus. A gente deve ler, sim, colocar para dentro e ficar meditando, ficar ruminando, trazendo a mente. Ruminando na mente, né? Traz a mente, medita ali e tal, e fica com ela permanentemente na mente. É isso que o texto está querendo nos dizer. É isso que nós precisamos fazer. Separar um tempo, sim, para a gente, um tempo devocional, para a gente orar, para a gente ler a Bíblia, para a gente pesquisar, para a gente estudar. É melhor, irmãos, é melhor a gente muitas das vezes ler um versículo com entendimento do que ler 50 que você simplesmente leu e passou tudo e não leu nada. É melhor você parar 5 minutos, 10 minutos ali, estar orando, pesquisando e tal, entendendo o que aquele texto está querendo dizer, do que você sair lendo a Bíblia toda. Tem gente que leu a Bíblia 50 vezes, aí você pergunta, não sabe nada, não sabe nada, e continua errando, continua fazendo besteira. Então, não adiantou essas 50 vezes lendo a Bíblia. É melhor que você tenha lido a Bíblia uma vez, mas que você tenha o entendimento perfeito daquilo que você lê. E a terceira, agora ele faz uma comparação do ímpio com o justo, né? Ele diz assim, pois será como uma árvore plantada, falando do justo ou do fiel, né? Pois será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Aí ele diz assim, será como uma árvore plantada. Ou seja, uma árvore plantada, ela tem raiz, ela está firme no solo. Vai vir tempestade, vai vir torrente, vai vir vendavais, mas a árvore vai estar ali, porque ela está plantada.
plantado. Mas os ímpios não são assim. Os ímpios, o vento bate e leva. Né? É uma folha seca. O que é que o vento faz com a folha seca? Bateu o vento, vai embora. Né? Mas ela não está plantada em lugar qualquer. Não é um lugar qualquer. Um lugar que ela foi plantada é junto ao ribeiro de água. Aleluia. Junto ao ribeiro de água. Glória a Deus. Você sabe que onde é que você está plantado? Amém, Jesus. Você está plantado, você foi colocado, Deus plantou você próximo à Igreja Batista. A Igreja Batista é o seu ribeiro, que te alimenta, que entra na sua raiz e alimenta o seu ser por completo. Essa é a igreja que te alimenta, porque você foi plantado perto dela. Né? E aí, quando vier a tempestade, quando vier as dificuldades, você vai estar alimentado, vai estar forte. O vento vai vir, a tempestade vai vir, as dificuldades vão vir, mas você vai estar forte, você vai estar em pé, você não vai cair, porque você está perto do ribeiro de águas. Mas tem o tempo da seca. O tempo da seca não vai fazer diferença nenhuma, porque no tempo da seca você está sendo alimentado, aqui você está bebendo desse ribeiro. E diz mais, dá fruto no seu tempo certo. Nós fomos chamados para dar frutos. Jesus lá em João 15, ele fala isso, que nós fomos chamados para dar frutos. Ele é a videira e nós somos o ramo, nós fomos enxertados nele. E a gente foi enxertado nele para a gente dar frutos, né? As nossas folhas não caem, né? As nossas folhas não caem, elas permanecem verdosas, né? Permanecem firmes. Mas os ímpios são como as folhas secas que já caíram, estão lá mortas no chão. São folhas mortas que o vento leva. Qualquer situação leva. Qualquer vento que soprar, sai voando. Sabe? Não tem firmeza, não tem mais nada. Perdeu tudo. Não produzem nada. Uma folha seca não produz nada. Uma folha seca não tem valor. A única coisa que a folha seca pode servir é para alimentar o fogo. Os ímpios são assim. E o justo, o fiel, o infiel é assim, mas o fiel não. O fiel é como uma árvore frondosa. E para encerrar, diz o texto aqui: e tudo quanto fizer, prosperará. Amém. Glória a Deus. Amém. Aí agora eu consigo entender o versículo que nós lemos na semana passada. O homem fiel gozará de abundantes bênçãos, porque tudo que fizer prosperará. Amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus seja glorificado para vocês. Glória a Deus. Amém. Nós sejamos fiéis. Amém. Desviemos do mundo e das coisas que o mundo tem, das delícias, das bebidas, das taças do mundo. Desviemos. É tudo. As taças do mundo são bebidas que na boca parece ter um sabor gostoso, mas lá dentro vira fel. Presta. O mundo está aí, oferecendo as suas taças. Cai fora. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel. Aleluia. E você vai ver, Glória a Deus. como diz lá, como Moisés diz lá em Deuteronômio 28, né? As bênçãos do Senhor. A gente não corre atrás de bênção. Ao contrário, a bênção que corre e nos alcança. Nós precisamos ser fiéis. Amém? Amém. Vamos orar? Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, porque às vezes nós não entendemos porque o Senhor insiste
em nos inspirar num só assunto, mas a gente vê que é uma necessidade, ó Deus, a gente entender profundamente que a gente precisa ser fiel e que a recompensa da fidelidade, ó Deus, são as tuas bênçãos. Só poderemos ser abençoados, recompensados pelas tuas bênçãos, se nós formos fiéis. E esse, ó Deus, deve ser o nosso objetivo daqui para frente. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis ao Senhor, a não errarmos mais, a satisfazermos a tua vontade, buscar o reino de Deus e a tua justiça em primeiro lugar. Sabendo que o Senhor acrescentará tudo aquilo que nós precisamos, e muitas das vezes nós nem precisamos, mas o Senhor faz na nossa vida abundante. Por isso, Deus, nós te agradecemos por tudo, te agradecemos por essa noite, agradecemos pela vida de cada um que estão aqui. Que o Senhor cuide da vida de cada um, que o Senhor dê uma semana cheia de paz, de alegria, de graça, de prosperidade a todos, Pai. Que o Senhor esteja com cada um que aqui está presente. Nós assim oramos no nome de Jesus. Levante o povo dos céus. Que a graça do nosso bom Deus, que o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E todos dizem? Amém. Oração silenciosa.